Boa noite para quem está chegando. Eu estou afixando aqui o tema. Boa noite, só um instantinho. Doutora Priscila deve estar chegando. O tema de hoje é por que seguir dietas restritivas pode gerar comprometimentos à saúde. Eu vou fazer um bate-papo aqui com a doutora Priscila Leitner, que acabou de chegar. Eu já apresento, mais um instantinho, comprometimentos à saúde. Boa noite a todo mundo. Pronto. Doutora Priscila está entrando. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bem, Carita? Boa noite, pessoal. Estamos por Deixa eu ver. aqui. Ótimo. Tá dando Tá me para escutando? me ouvir bem? Tô sim. Fica tão ótimo. Muito bom. Primeiro, muito obrigada aí por aceitar o convite. Fiquei muito feliz, né? Fora o tema, em fazer com você uma honra, muito gostoso mesmo ter esse bate-papo aqui. Fiquei super feliz. Uhum. Não sei se todo mundo me conhece daqui, né? Eu sou a Carita Tonini, sou nutricionista, trabalho, faço parte aqui do Instituto Barini e trabalho além, né, dessa parte aí de fertilidade, de ajustes nutricionais com comportamento alimentar. E aí hoje eu convidei a doutora Priscila Leitner, que é psicóloga, especialista em comportamento e transtorno alimentar, para esse bate-papo aqui com a gente. Se você quiser se apresentar melhor, essa é a parte que eu sei explicar bem do seu trabalho. Eu acho que é isso. Eu sou psicóloga, especialista, né, na área de comportamento e transtornos alimentares. Estou aqui em Curitiba, né, um pouquinho mais ao sul, um pouquinho mais frio. E tem um instituto aqui, que é o Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba, o IPCAC. E sou psicóloga clínica, professora, pesquisadora na área, né? E estou aí há muito tempo me dedicando com muito carinho a essa área de comportamento e transtornos alimentares. E é isso. Supervisiona grupos, né, de nutricionistas e psicólogas também, Dou né? aula a nutricionistas, psicólogos, médicos, educadores físicos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e aí por aí vai. Ótimo. Trabalhar com isso. E aí, até, pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar alguma coisa, é mais fácil na caixinha aqui na interrogação, para que eu não perca nenhuma pergunta aqui nos textos, tá? Então, se vocês puderem colocar nessa caixinha na interrogação embaixo, eu agradeço. Pode Vamos. mandar pergunta. A gente responde, Isso. a gente quer responder perguntas aqui. Boa. Mas Eu já até coloquei algumas das caixinhas da semana e de pacientes. Eu até deixei aqui já na manga, porque tem várias, mas podem colocar várias perguntas aí que responderemos. é que a gente veio falar de um tema que ele é bem controverso, né? Porque o que que Muito. acontece? Pessoas que querem perder peso, o primeiro movimento, o movimento mais tradicional, né? Ultrapassado na minha visão, mas o movimento mais tradicional é que a pessoa que queira perder peso, ela tende a fazer uma dieta restritiva, né? Porque ela tem essa visão de que eu tenho que comer menos, né? E somado a isso entra a atividade física, né? E isso é uma visão que a gente tem aí de muitos anos, mas essa é uma visão de 20 anos atrás. A gente já sabe que isso não funciona há 20 anos atrás, né? Mas a gente continua ainda tendo muito esse movimento bem típico. E daí, quando a gente fala assim, não, dieta restritiva,
pode causar mais mal do que bem, daí é um pouco confuso para algumas pessoas. Algumas pessoas falam Sim. assim: como assim, Priscila? Dieta restritiva pode me gerar problemas, né? E que, para quem trabalha na área de comportamento alimentar, a gente sabe que sim, né? Então, mas não Uhum. é o típico das pessoas, né? Não é o mais comum as pessoas compreenderem que tanto o ganho de peso quanto a perda de peso são movimentos mais complexos e crônicos, muitas vezes, né? Quando a gente fala de ganho de peso, de excesso de peso, e que eles não mudam, né, de uma hora para outra, né? A gente não. Essa coisa de emagrecer rápido que as pessoas querem, isso acaba sendo uma furada também, né? Então, Grande furada. é uma grande furada. É a gente pensar muito no movimento todo, né? Do que acontece quando a gente pensa em perder peso ou em ganhar peso, né? Porque o contrário também existe, né? O contrário também existe. Mas, enfim, por isso que eu acho que é um movimento que gera muita dúvida nas pessoas. Recebeu muitas perguntas? Eu recebi muitas. Se quiser, eu já começo aqui, né, que eu fui Bora? reunindo. Que essa é bem da moda, né? As pessoas perguntam muito no consultório e nas caixinhas também perguntaram sobre jejum, né? Que está super na moda, mas jejum faz bem, né? Tem que fazer intermitente, isso e isso, aquilo. Como que fica, Priscila, essa questão do jejum para transtorno alimentar, em relação ao comportamento alimentar? Tá. Então vamos começar assim com uma premissa muito importante, que é uma premissa da área do comportamento e transtornos alimentares, que é a dieta, seja uma dieta restritiva ou não, ela acaba sendo uma orientação externa que visa te dizer a quantidade certa que você deveria comer, né? Então, uma prescrição dietética ela é exatamente isso. Ela é um cálculo que um profissional da saúde vai fazer a respeito das necessidades do seu organismo, né? E a verdade é que o nosso organismo ele não é tão linear. Né? O nosso organismo não é assim, né? Todo dia eu tenho a mesma fome, todo dia eu preciso da mesma quantidade de energia. Tem muitas coisas envolvidas aí quando a gente fala de metabolismo. Eu achava que metabolismo era uma coisa muito simples até que eu fiz o meu doutorado, que foi uma loucurinha que eu fiz, né? Em medicina interna e descobri, né? O quanto que o metabolismo é uma coisa complexa. E a partir Nada daí linear, né? nada linear. Então, a área do comportamento alimentar, ela parte da premissa de que não é um movimento externo, não é um profissional que vai dizer o que você precisa comer, que é possível a pessoa ter uma alimentação pautada na própria percepção dela de fome, de saciedade, de o quanto que ela se sustenta também naquele momento, porque um dia às vezes ela tá com mais fome, um dia ela tá com menos fome, um dia ela quer alimentos mais frescos, um dia ela quer alimentos mais densos. Então a gente parte desse princípio, né? Que o corpo é capaz de dizer o que ele precisa para a pessoa e uma pessoa em equilíbrio emocional, com uma boa percepção, né? Um bom conhecimento também né? Do que é uma alimentação, né? Enfim, uma coisa mais equilibrada, né? É possível que essa pessoa consiga fazer essas escolhas. Então, a gente partindo dessa premissa, o jejum é exatamente o oposto. O jejum é você não ouvir a sua fome e ficar um período muito longo sem se alimentar. E que às vezes o jejum, ele é uma coisa assim que algumas pessoas fazem jejum de 24 horas, de mais horas até, né? Então o jejum ele vai num caminho oposto a tudo que a gente acredita, a todas essas premissas. E é muito problemático porque quando a gente fala de um paciente que tem traços compulsivos na personalidade dele, ou seja, ele tem uma tendência de desenvolver um transtorno alimentar, ou ele tem um transtorno alimentar, o jejum pode ser um gatilho muito forte para o desenvolvimento ou intensificação, né? Ele pode intensificar o ciclo restritivo compulsivo, porque isso é um movimento bem típico em algumas pessoas que têm transtorno alimentar, né? Elas tenderem a fazer uma restrição
e essa restrição gerar o impulso compulsivo, né? E daí, quando a gente fala de impulso compulsivo, muitas vezes ele é químico, inclusive. E daí não adianta a pessoa querer parar a compulsão, né? O que a gente Uhum. tem que ter é um movimento de compreender que a necessidade do corpo não está sendo atendida, né? Porque ela decidiu fazer um jejum aqui, né? De 12 horas, 16 horas, 18 horas, e isso pode sim gerar uma consequência muito grande, né? E que vai no sentido oposto de respeitar e ouvir o corpo, né? De compreender o que está acontecendo ali com ela, né? É bem interessante isso, porque me perguntam muito no consultório, né? E eu falo assim, Imagina. tem muito. E eu falo, tem um jejum que eu acho que é muito bem aceito, ao meu ver, que é quando você comeu demais, está esperando a digestão fazer direitinho, aí você não precisa almoçar logo a meio-dia, porque você colocou na cabeça que tem que almoçar meio-dia. Eu sinto que esse é o único jejum que está conectado com o corpo, né? É você estender um pouquinho porque ainda não fez a digestão, Não tô né? com Nesse fome. sentido. Não tô com fome. Um ótimo jejum é quando eu não estou com fome. Isso. Mas você tá arrumando né? Você tá arrumando uma desculpa para eles, né? Porque Sim, porque na verdade, na verdade eles querem saber, né? Mas qual o jejum que faz bem? eu já responderia assim, o jejum de assim, de baixo astral, de pessoas tóxicas, Boa. né? De rede social, quando a gente sentir que tá demais, né? Tô muito mexido com aquilo. Então, eu acho que esses são melhores. Do que essa palavra jejum quando entra alimento, né? É, exatamente. Boa. Eu acho que o Tá. grande ponto é que as pessoas também se desconectam muito do corpo delas, né? Quando elas estão fazendo um jejum. É até necessário se desconectar para sustentar a restrição, né? Então, Uhum. enfim, existe, claro, pessoas que dizem, ah, mas eu gosto, eu me beneficio, eu me sinto bem. Mas, enfim, se a pessoa tem uma compulsão alimentar, é um risco muito grande que se corre. Uhum. Sim, com certeza. E até tem um caso aqui que é bem interessante, né? Que me lembrou também do jejum. E uma paciente me perguntou na última sessão, né? Que ela tem uma questão de compulsão alimentar e ela vive com uma pessoa que, ao ver, né, dessa paciente, né? A gente já vai entender direitinho, mas para ela é uma pessoa muito perfeita na alimentação, né? Porque ela come tudo certinho, no horário certo, ela leva a marmita dela, e fica cobrando dessa minha paciente que está com sobrepeso e que ela teria que ter um adipômetro em casa para medir a gordura, que ela teria que ter. Como que é isso? Priscila, como você vê? É interessante isso, né? O que a gente vê Sim, como certo, como bem, nossa, isso tá correto, né? Uma pessoa que está super preocupada assim com a saúde. essa é uma questão, assim, e que é uma questão bem polêmica mesmo na nossa área, porque muitas vezes é reforçado socialmente você ter uma alimentação saudável, você ser disciplinado, você fazer as marmitinhas, né? Isso é muito, assim, é muito bem visto pelas pessoas. Uhum, Passa uma coisa boa, digamos assim, né? E a grande verdade é que isso também pode estar muito intensificado em algumas pessoas. A gente tem um movimento ortoréxico que pode estar presente aí, né? Para quem nunca ouviu essa palavra, a ortorexia é uma obsessividade por comer saudável, que às vezes aparece aí, é um tipo de comportamento alimentar disfuncional, e que, assim, tem esse viés, o tanto que é bem visto, né? Comer de forma disciplinada, né? Mas se isso também uhum. for uma obsessividade para aquela pessoa, pode se tornar algo ruim, algo pesado, algo, enfim, que também precise de apoio multidisciplinar aí. Mas o grande ponto é que as pessoas acreditam, né, que é certo comer Algumas pessoas acreditam que é certo comer de 3 em 3 horas, outras pessoas acreditam que é certo só comer vegetais, né? Então, as pessoas vão criando crenças, né? E que a gente vai Uhum, chamando isso de mentalidade de dieta,
O que que é a mentalidade de dieta? A mentalidade de dieta é uma palavrinha que a gente usa muito aqui, né? Mentalidade de dieta é uma dicotomização alimentar que coloca relações nos alimentos, né? Então, assim, alimentos bons, alimentos ruins, alimentos saudáveis, alimentos não saudáveis, alimentos de dieta, alimentos fora da dieta, né? E essa dicotomia alimentar, ela gera muitas vezes sofrimento. A nível psíquico, a dicotomia sempre gera sofrimento, né? Então, a gente poder compreender que essas crenças do que é certo e do que é errado na alimentação, muitas vezes elas não fazem bem para a pessoa. Porque daí, quando ela vai comer uma coisa que tá do lado do não certo, tá do lado do errado, ela vai se sentir extremamente culpada e ela tende, inclusive, a comer mais, né? Ela tende, inclusive, a exagerar. Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Um ótimo jeito de ficar compulsivo por doce é você tentar restringir o doce. E assim Essa é vai. ótima. É, exatamente, né? Você quer arrumar uma compulsão por doces? Tranquilo, corta 100% o doce da sua vida. Em algum momento você vai ter um exagero com doce, né? E que daí Uhum. vai virar um exagero, não vai virar eu estou aproveitando aqui esse doce que eu resolvi comer, né? Esse bolo que eu resolvi comer. Eu tô brincando do bolo, porque esses dias eu postei no meu Instagram uma foto do bolo, que foi aniversário do nosso nutrólogo aqui. E Eu vi com a gente café comeu ou o bolo chá. aqui, né? E daí a paciente que eu atendi agora, ela falou assim pra mim, Carita, mas eu fiquei tão feliz que você postou uma foto de bolo, porque eu achava que você não comia bolo, Olha. né? Então, assim, um pouco da fantasia, assim, né, das pessoas, né? Então, a Priscila, especialista em transtorno alimentar, não come bolo, deve ser, né? Isso que passa na cabeça das pessoas, Olha, né? sim. Então, são crenças, né? Eu acho que isso tudo está muito baseado em crenças, esse exemplo que você trouxe, né? Crenças do que é certo. E que daí fica no contraponto, então eu estou fazendo errado, porque se o certo é isso aqui, então eu estou errada, e daí vem culpa, vem frustração, né? Não vem acolhimento, não vem assim, nossa, mas será que funcionaria para mim? Né? Será que seria legal? Será que eu gostaria de ter esse tipo de hábito? Não tem abertura, né? Não tem flexibilidade até mesmo. Uhum. É, faz todo sentido. Tem até uma pergunta aqui, eu estou vendo na interrogação, da Mônica, que a Mônica fala assim: ouvi falar que low carb é estilo de vida, não dieta. É, isso é interessante, hein? Essa é É, boa. então, Interessante. Mônica, querida, isso é muito uma fala, né? Eu acho que os grupos, eles vão encontrando um jeito de se sustentar, né? Naquelas crenças que eles vão tendo, né? Então, vira assim, não é dieta, é estilo de vida. É reeducação. Não é dieta, é reeducação alimentar, né? Mas estilo de vida são comportamentos que a gente escolhe ter baseado naquilo que a gente visualiza no mundo que seria bom para a gente. Né? Eu estudo bastante a medicina do estilo de vida, gosto muito e acho que o estilo de vida é um ótimo caminho para a gente encontrar um equilíbrio. Mas o estilo de vida, ele não está baseado em movimentos duros e restritivos, né? Porque eles não se sustentam. Se low carb fosse estilo de vida, ela se sustentaria para sempre. E Para ela não se sempre. sustenta. É, é. Acho que eu fechei bem essa pergunta. Boa, boa. É bem isso, né? Eu acho que o meu vídeo está um pouco atrasado, né? Tô vendo aqui, mas enfim, acho que tá dando para ouvir, né? Parece que Tô eu te- falo depois. Tá. Mas enfim, isso da low carb como estilo de vida é bem interessante porque realmente a pessoa não vai ficar para sempre sem comer pão. E aí, quando abre, eu falo que abre as portas do inferno, né? Porque realmente ela estava muito tempo sem aquele alimento, que é o que você disse, que é o desejado, é o proibido. E aí aumenta toda a vontade, não tem como, né? E vai exagerar daí, né? Daí vai ficar ciclando, né? Daí Uhum, vai ficar ciclando entre movimentos de exagero e movimentos de tentar controlar o pão, né? Então, movimentos assim, movimentos para um lado, movimentos para o outro. E acaba sendo difícil ter o equilíbrio alimentar assim, né? E o efeito uhum, sanfona pode aparecer muito aí, sabe? O efeito sanfona é uma coisa que
que acontece em pessoas que têm movimentos, que são praticantes de dieta, né? Assim, mais assíduos, digamos assim, eles têm uma tendência a fazer esse efeito sanfona, justamente por isso, né? Porque você é, não está mantendo e daí de repente você ganha, né? E você acaba exagerando com coisas que você restringiu. Uhum, perfeito. Ó, tem até uma pergunta aqui da Maria Rita, que essa é bem interessante, porque como nós temos muitos ginecologistas aqui no Instituto, Ah, né? E eu fiz uma live sobre SOP recentemente. Ela pergunta: mulheres com SOP têm que levar uma dieta restritiva? Essa é ótima, hein? responde você, Carita, primeiro. Tá. Eu já na live eu até falei um pouco sobre isso, né? Não. Lógico que precisa de uma organização na alimentação, suplementos específicos para auxiliar aí na questão androgênica que mulheres com SOP têm. Então, tem toda uma organização para ser feita, mas não precisa de restrição. Chega muito paciente para mim com deficiências nutricionais sérias por conta de restrição feita anteriormente quando tem uma SOP, por exemplo. Sim. Né? Então, essa é a minha parte da resposta. Se quiser complementar. Eu queria te ouvir primeiro, porque eu também sou faladeira, né? Eu fico Eu acho que a grande. Eu vou extrapolar um pouquinho a pergunta, porque assim, a grande questão é: as dietas, elas foram inventadas lá atrás justamente para pessoas que tinham patologias, tinham questões e que precisavam de orientações nutricionais, né? Foi assim que tudo começou. Então, sim, algumas questões de saúde sim precisam de uma orientação mais diretiva, né? Algum movimento mais direto, assim, né? Então, isso é uma coisa que ok. Mas mesmo, por exemplo, pacientes que têm diabetes tipo 1, que teoricamente né, precisam levar uma, assim, a alimentação a sério, eles precisam cuidar de algumas coisas. Mesmo esses pacientes, é possível sim ter equilíbrio, ter movimentos assim um pouquinho mais acolhedores, né? Menos restritivos, né? Fazendo um parênteses, já que eu dei o exemplo de pacientes com diabetes tipo 1, eles são pacientes que têm muita chance de ter movimento compulsivo, inclusive uma coisa que a gente chama de diabulimia. E por que que o paciente que tem diabetes tipo 1 tem muita chance de ter um transtorno alimentar? Porque ele faz restrição por natureza, né? Ele precisa fazer controle, né? Dos carboidratos. Então, por ele ter que fazer esse controle, isso tudo já é uma questão, né? Já vira uma questão. Por isso que ele precisa de apoio multidisciplinar sempre. Então, quando a gente fala, eu tenho determinada patologia, eu preciso fazer um movimento restritivo, vamos com muito carinho para um nutricionista comportamental, né? Temos uma aqui presente, né? Temos algumas na plateia também, Sim, e eu vi entrando assim, alguns nominhos que eu conheço, para que a gente tenha um movimento mais acolhedor, né? Para essa ótimo. possível questão que a gente precise fazer restrição. Então, eu acho que isso vale para absolutamente tudo. O que a gente tem que fazer restrição e que não dá são intolerâncias severas, alergias severas, né? E que daí a única forma realmente é retirando o movimento alergênico, né? Tirando aquilo que vai trazer a intolerância. Então, esse é um ponto, né? E mesmo assim, a Ótimo, gente pode ter um apoio psicológico junto para que a gente não faça nenhum movimento compulsivo disso também. perfeito. Até a Tá tá perguntando aqui o que é SOP? É síndrome do ovário policístico. Para quem não sabe, né? Que eu só falei aí também a sigla. Tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Ó, tomar suco de frutas em jejum preparado no liquidificador e coar não é recomendável? Então, uma pergunta que acho que provavelmente o médico falou, alguém falou para a pessoa tirar o suco em jejum de frutas. A pergunta Talvez é por questão de glicemia. A pergunta é: você gosta do suco de fruta? É, tá aqui na interrogação, né? Mas é uma É, ótima pergunta. você gosta do suco de fruta? Uhum.
Tem algum problema tomar suco de fruta, Carita? Eu estou entendendo que foi algum médico que deve ter pedido por conta de glicemia, né? E tudo. E mesmo assim, né? Vou até falar, se foi isso, dá para colocar uma coisa junto e comer junto outra coisa e organizar esse suco e tá tudo bem. Dá para tomar suco se você gosta dele. Se é essa a pergunta, né? Se é que eu entendi tão bem também. Se puder esclarecer aí, mas eu queria fazer Uhum. um comentário que é assim, muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes o que que eles gostam de comer no café da manhã. E às vezes Uhum. eles não sabem dizer. Ou eles me dizem assim: "Ah, eu como há muitos anos ovo, porque me mandaram comer ovo". Mas você Boa. gosta de ovo? Mas você gosta de ovo? Ah, tem dia que eu não gosto, mas tem dia que eu não tô afim, não, mas eu como mesmo assim, né? Uhum. Então, então a gente também pegar um pouquinho pra gente que é, o que que a gente gosta, né? Será que Uhum. no café da manhã eu gosto de tomar suco de fruta? Será que eu gosto de coisas doces? Será que eu gosto de coisas salgadas? O que que meu corpo está pedindo, né? O que que eu me sinto bem comendo, né? Às vezes eu vou me sentir bem tomando um suco de laranja e tá louco de bom, né? E tem gente que vai se sentir bem, sei lá, comendo pão, comendo ovos e tá tudo bem, né? Eu acho que o grande ponto é a gente se perguntar até que ponto a gente está ouvindo mais o interno ou a gente está ouvindo o externo, né? Ó, até ele respondeu aqui, sim, gosto, né? Sobre o suco. Respondeu aqui na. Foi o médico que pediu para eliminar. Para eliminar, né? Pense, você gosta e pediu para eliminar. Pensa se não está precisando de eliminar outra coisa aí. Essa é boa. Boa. Tem mais uma. Olha que a gente tem pergunta aqui, hein? Bora lá. Olha só. É, se eu comer tudo que gosto, vou ficar gorda. Como faço? Ah, que legal. É, essa é uma fala muito comum dos nossos pacientes, né? Quando a gente ensina alimentação intuitiva, né? Que é uma das técnicas que eu uso no consultório. Quando a gente trabalha isso no consultório, algumas pessoas falam assim: tá, Priscila, então, se eu comer tudo, eu posso comer tudo, então, mas então eu vou comer loucamente e vou ganhar peso. Mas a fala não é assim, comer tudo. Comer de tudo não é comer tudo. Poder comer de tudo, né? Sem restrições, sem ficar pensando que o pão é errado, o suco de fruta no café faz mal, né? Sem a Uhum. gente poder ficar pensando nisso, a gente reconhecer que a gente pode ouvir, né, o que o corpo está pedindo, eu acho que é um caminho que é bem diferente, né? E daí o que que a gente pode fazer? A gente pode acomodar a ideia de que se você libera a mentalidade de dieta, se você neutraliza, né, toda essa crença a respeito dos alimentos e você tem uma abordagem mais intuitiva com a alimentação, a tendência é que você coma menos, inclusive. E na Vai pro prática a gente tem certeza disso, né? Na prática a sim. gente vê isso, esse resultado no consultório. Sim, Né? e dá para perder peso, bastante. Meus pacientes Uhum. perdem 20 quilos sem dieta, entende? Dá para fazer É. isso. Não é milagre, não é bruxaria, não é, não é nada disso. E é Isso é, uma construção, é um tempo, né? Porque muita gente fala, ah, mas posso fazer consulta a cada 3 meses e vai funcionar? daí Tá fica mais dizendo acompanhamento psicológico, né? difícil. Semanal, né? Com certeza, com certeza. Uhum. Mas é uma possibilidade, principalmente se você tem compulsão alimentar, você fazer esse caminho e não mais uma dieta, né? Mas Uhum. de qualquer forma, uma alimentação intuitiva é uma coisa que você pode adotar, não importa, em que momento da sua vida, você pode adotar ela e ela vai te fazer bem, né? Até Uhum. porque o corpo dá sinais, né? Então, o corpo também vai te dando sinais daquilo que ele precisa, daquilo que ele talvez não precise. E às vezes as pessoas não percebem, né? Puxa, eu como tal coisa e eu fico com uma distensão abdominal.
Eu falei assim, mas então por que você come tal coisa? Ah, eu como Uhum. salada, mas eu não gosto. Eu como ovo, mas eu não gosto. Mas por que você está comendo? Né? Tem Uhum. alternativas, tem outras possibilidades, né? Mas a gente às vezes está com tantas crenças de fora que a gente não consegue reconhecer as necessidades do próprio corpo, né? Uhum. É bem isso mesmo. É muito saber externo, né? A gente está muito ligado aí no externo, que é o que você já disse desde o início. Até tem É, um complemento dessa pergunta. Pergunta ah, aqui. Mas comendo o que gostamos, o que fazer quando comemos demais? então, Complementando. mas é que eu não sei como é que é o nome da pessoa que perguntou? Caio. O Caio. Então, Caio, na verdade, assim, não é sair comendo tudo que você vê pela frente, né? Comer o que você gosta, buscando respeitar a fome, a saciedade, buscando não recorrer aos alimentos como uma forma de lidar com as suas emoções, trabalhando as crenças. É bastante coisa que vem junto aí nesse processo, né? E se a gente for fazendo isso, né, perceba, o corpo te diz, eu tô saciado, eu já tenho energia suficiente, né? E se você parar ali, tá tudo bem, o corpo vai ficar ótimo, né? E ele vai te dar sinais de volta quando ele precisar novamente de energia, né? Então isso vai sendo um movimento de uma conversa com você mesmo, né? Não é simplesmente comer o que está dando na telha aqui, né? É um movimento muito mais profundo, né? De muito mais acolhimento para você também, para você sentir. Essa coisa de, então tá bom, então eu vou comer de forma intuitiva, vou comer o que eu gosto. Mas aí você usa a comida para lidar com a ansiedade, você usa a comida para lidar com o estresse, né? Ou você tem esse comer emocional, que é muito típico aí, puxa vida, não está em equilíbrio também, né? E daí a gente pode sim continuar não tendo uma boa resposta no fim né? No fim das contas, assim. Uhum. Ótimo. É, tem mais uma aqui, ó, também do Caio. Mas comendo livremente, como equilibrar os macro e micronutrientes? Com uma alimentação regrada, já tendo para equilibrar especialmente os micronutrientes. Expert, hein? Né? Você sabe que a gente tem uma série, esses dias eu estava selecionando uns artigos que relacionam o conhecimento que as pessoas estão tendo a respeito de nutrição com o pensamento obsessivo com comida. Então, foi um estudo bem legal, né? Que eu estava lendo essa semana, mas já tiveram vários desses, assim. Mas esse foi um que foi lançado, estava na Nature desse mês aí, daí eu estava dando uma olhada. E é exatamente esse o ponto, né? Quanto mais a pessoa acredita que ela precisa controlar o corpo dela, ela precisa controlar os micronutrientes, né? Porque senão vai faltar alguma coisa, né? Mas quantas e quantas vezes a gente já não sentiu vontade, por exemplo, de comer feijão, porque fazia um tempo que a gente não comia feijão e provavelmente isso era também uma necessidade do corpo, né? Justamente porque o corpo te dá esses sinais, né? Mas está muito Uhum. aqui, né? E cuidem também que esse ponto, né? Quanto mais conhecimento de nutrição eu tenho, quanto mais eu acredito que eu tenho que ler artigos e que eu tenho que pesquisar sobre isso, sobre aquilo outro, maior é a chance de você ter um pensamento obsessivo com a comida. E isso também gerar, né, movimentos complicados aí. E as pessoas, de uma forma geral, estão sabendo muito realmente, né, sobre isso. Muito mesmo. Assim, e até interessante, Priscila, a gente conversar um pouquinho do que me perguntaram nas caixinhas e tudo mais. Ah, mas é, tem muita blogueira que faz jejum intermitente, tá com o corpo perfeito e tá feliz. Eu vejo que a pessoa tá feliz, assim, é interessante com esse movimento, né, da mídia, como que tá forte. Sim, já tá há bastante tempo, mas assim, eu vejo que intensifica de tempos em tempos, né, com algo específico. De vez em Você quando tem falou uma disso até. falando alguma bobagem, né? Primeiro assim, não é porque a blogueira emagreceu que o que ela te diz vai funcionar para você. Eu acho que isso é uma máxima, né? Se você tem um Uhum, problema alimentar, procure um profissional da área alimentar, né? Começamos aí. E o segundo ponto, e que é um ponto bem polêmico, mas eu digo mesmo, é assim, a gente tá às vezes olhando
para o palco do outro. E aquilo pode ser maquiado, aquilo pode não ser uma verdade, né? Nem as imagens podem ser verdadeiras, muitas delas, né? Porque existem formas de manipular imagens e a gente sabe disso hoje, né? Muito, e existe isso. Então, a gente comparar os nossos bastidores com o palco da blogueira, que tem uma outra realidade, que tem um outro lugar, né, ali, enfim, um outro jeito de lidar com a vida, talvez seja por si só muito, muito complicado, né? Muito menos ouvir orientação nutricional de blogueira, né? Eu acho que esse também é outro ponto aí bem delicado. Mas uma das coisas que me chama a atenção nisso tudo é o ponto que às vezes a própria blogueira tem um problema alimentar, né? A própria blogueira muitas vezes lida com um problema alimentar. Eu sei disso porque eu atendo algumas blogueiras e isso não aparece ali, né? Isso fica de alguma forma maquiado ali, né? Então, assim, é muito difícil a gente comparar o palco do outro com os nossos bastidores, né? Nunca vai ser bom, principalmente em relação ao corpo e alimentação. Então, talvez você possa ouvir mais o seu corpo e menos a blogueira, né? Mais o seu corpo e menos um profissional que talvez quer lá te ajudar com o seu índice glicêmico, mas ele tá te tirando coisas que talvez façam você ficar mais compulsiva ainda, né? Então, eu acho que é um pouco de brincar com isso aí, né? Brincar com aonde que eu tô pondo, né? A minha credibilidade, né? Onde que eu tô olhando, assim. Ótimo, ótimo, muito bom. Tem mais uma aqui. E essa questão de tirar glúten e lactose de todo mundo, Andréia? Porque isso É, tá super na moda, né? é uma modinha, né? E eu recebo muitos pacientes que simplesmente tiraram, né? Às vezes até tiveram recomendação. E daí eu pergunto assim: ah, tá, então você fez um teste de intolerância, né? Não, não fiz. Eu fico assim, então por que será que você resolveu retirar, né? Justamente porque às vezes a pessoa acredita que retirando glúten e lactose ela vai emagrecer, né? A gente já até discutiu isso, né? Em alguns casos, né? Tanto que às vezes as pessoas criam, né? Então você tal coisa agora, você é vegetariano porque vai emagrecer, né? E que isso acaba sendo só uma desculpa, né? Eu sou vegetariana agora e para fazer uma restrição, né? E uma desculpa de tô intolerante. Ah, mas eu fiquei um dia meio estufada. Assim, mas você tem intestino acontece isso, né? Às vezes não caiu, tava bem, as bactérias estavam meio maluquinha lá, e você, né? E você ficou com, sei lá, com gases, acontece com todo mundo, né? Sim. Não é necessariamente uma intolerância, um problema e tudo mais, né? E tem alguns casos até que eu atendo, assim, que a pessoa não fez teste de glúten e lactose, e quando eu pergunto, mas qual o seu desconforto com glúten? Ah, nenhum. E com a lactose? Você tem diarreia, né? Ou prende seu intestino? Não. Então eu percebo que realmente, assim, muita gente refém do que foi dito, simplesmente sem questionar, né? Sim. Porque poderia pelo menos fazer um teste, ó, deixa eu tirar, ver se melhora, ou se eu tinha algum sintoma que eu não percebia agora. Mas não, só segue uma regra, né? As pessoas estão seguindo regras. E indiscriminada, né? E qual que é a questão, né? Daí essa pessoa, ela vai fazer, se ela for fazer um movimento compulsivo, um movimento de exagero, ela vai fazer um movimento de exagero exatamente para esse tipo de alimento que ela restringiu, né? Então a pessoa às vezes que retirou o glúten, ela vai fazer compulsão alimentar com alimentos com glúten, né? Percebe que tá ligado uma coisa na outra, né? É bem lógico se a gente vai pensar, né? Por que você não faz compulsão alimentar com brócolis? Porque o brócolis na sua cabeça está autorizado, né? O brócolis... Ah, mas o brócolis também é gostoso, o brócolis, né? Mas por que ninguém faz compulsão alimentar com brócolis? Porque o brócolis está tudo bem, né? Mas as pessoas Porque ele fazem entra na categoria do alimento bom, né? do alimento bom. E por que faz
compulsão alimentar com doce, com alimentos às vezes mais gordurosos, mais palatáveis, né? Carboidratos, justamente porque na cabeça daquela pessoa ela tem uma crença de que aqueles alimentos são ruins, né? O pão é um exemplo, né? O povo quer comer o pão que o diabo amassou, mas não quer comer o pãozinho francês. E o que que vai gerando isso, né? Isso vai gerando essa crença, essa dicotomia, e no final das contas, isso pode sim chegar num movimento de exagero, né? Tudo que é proibido é mais gostoso, né? E é bem interessante, eu atendo muito paciente com fibromialgia. Me chega muito paciente com fibromialgia, né? Tanto mais mulher, mas alguns homens também, mas a maioria é mulher. E já chegam com dietas bem restritivas, né? Porque tem a síndrome do intestino irritável, né? Que está vinculada com a fibromialgia e tudo mais. E sem melhora. Essas pessoas elas chegam mais tristes, né? Mais debilitadas e sem melhora alguma. E quando eu Uhum. vou reintroduzindo, né, elas reintroduzem com muito medo, mas vou reintroduzindo um alimento ou outro, que elas começam a ficar mais felizes, elas melhoram. É muito assim, é uma coisa que assim, a fibromialgia que eu percebo especialmente por atender bastante gente, precisa de mais alegria na vida dessas pessoas. E muito tem a ver também com o alimento, né? E quando ela Sim. vai colocando aquilo, ela renasce aquele alimento que foi retirado. É, a doença psicossomática, né, de uma maneira geral, ela tem todo esse viés muito emocional, né? E você traz alegria na alimentação, né? Então, isso emocionalmente produz uma mudança ali, muito, muito legal. Muito bom exemplo mesmo. Mas, É. sim, né? Tem a ver com o psicossomático. E se a gente pode produzir doença, a gente também pode melhorar de doenças, né? Uhum. É, e o interessante disso, assim, é que eu vejo que elas chegam debilitadas emocionalmente, com muito medo de colocar algum alimento. Então, é todo Uhum. um trabalho para reintrodução. Lembra a introdução alimentar de bebê, aquela, né, aquilo, ó, não, mas come um pouquinho e vê como que você está sentindo, né? Que a gente fala para as mães também olharem para o bebê dessa forma, né? E eu vejo que é um passinho, e o passinho que elas dão, elas se restabelecem na alegria e o corpo reage positivamente. É muito interessante isso. Um corpo bem nutrido é um corpo feliz. É. Né? Um corpo que não é feliz é aquele corpo desconectado, né? Desnutrido. E às vezes não é uma desnutrição laboratorial, às vezes é uma desnutrição de comidas afetivas, né? De ouvir esse corpo, de dar o que esse corpo precisa, né? Então, às vezes está faltando sim um pouquinho de vida ali, né? De nutrição. Uhum, Uhum. sim, bem isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Se eu pulei alguma. Ah, essa é muito boa. Amanda. É, falem sobre os alimentos que enganam a vontade de doce, tipo chá sabor cookies, que teve essa moda, né? Agora recente também, né? Sim. Às vezes alguém me pergunta assim, Priscila, como é que eu faço? O que que eu como para passar a minha vontade de comer doce? Eu digo assim, doce, come doce. Para passar a vontade de comer feijão, você come o quê? Feijão. Então, para passar a vontade de comer doce, você come doce. Mas você come um docinho que você queira, com muito carinho. Sabe MasterChef, que eles põem aquela comida na boca e eles ficam lá tentando encontrar sabores? Você come aproveitando, degustando com presença, que vai passar a sua vontade, você vai ficar feliz. E se você estiver bem conectado, não vai ter exagero nenhum, você vai terminar o docinho e vai falar assim: que coisa boa que foi isso, né? É, perfeito. Isso é muito bem colocado, porque realmente eu tenho vários pacientes que eles não, eles estão com vontade de comer um chocolate ao leite lá do mercado. Só que não, aí eles pegam, compram um super amargo, 80% de cacau, e come um monte de outras coisas para ir mascarando, uva passa, tal, para chegar num sabor mais doce. Come 3 vezes mais, porque não chega naquele lugar que ele queria, daquele chocolate, sei lá, que tinha uma relação de afeto, que tem coisa da infância junto, e acaba comendo muito mais. Então, é uma forma de tentar se enganar.
né? Fazendo algo assim, como esse chá sabor cookies. Aí quando você for comer cookie, como vai ser? Sim, e acabou tanto com o chá quanto com o cookie, né? É um negócio, é uma cilada, né? Porque É uma cilada. toma um chá porque você gosta de tomar um chá, quer comer o cookie, come o cookie porque você tá com vontade de comer o cookie, tá tudo bem, né? Encontra esse Uhum, equilíbrio, é tão mais interessante, né? Mas eu acho que o que tem no marketing disso também, que é, a gente pode pensar, é assim, você não deveria estar comendo um cookie. Então, né? Tome esse chazinho aqui. A gente tem que ficar atento, e muitas vezes eu oriento os meus pacientes para que eles compreendam o quanto que a indústria do emagrecimento é, fatura bilhões baseados nessas crenças alimentares que as pessoas vão criando. A pessoa que criou o chá sabor cookie, ela não está interessada em você ficar bem, ela está interessada em vender o chá para você, né? uhum, E isso vem depois com muita culpa, porque daí você toma o chá de sabor cookie e não passa a vontade de comer o cookie, não passa a vontade de comer um doce. Daí você vai falar assim, eu que sou errado. Porque aí, ó, eu deveria ter tomado esse chá aqui, que criaram para eu não ter mais vontade de comer o cookie, e, né? E daí a pessoa pega para ela a ideia de que ela tá errada, né? E a uhum. dieta tá certa, né? A indústria tá certa. Sou eu que tô errado, que eu deveria não estar comendo isso aqui porque eu tomei o chá. Então, acho que tem uma perspectiva aí bem social também, né? Da gente compreender, né? Que às vezes a pessoa cria é, essas regras, muitas vezes, para te vender um produto. É, perfeito. Isso A Ana mesmo. comentou, oi Ana, a Ana comentou ali, o mesmo para os adoçantes, Boa. né? E tem pessoas que às Muito. vezes têm alergias, né? Tem pessoas que não processam bem os adoçantes, mas elas se forçam a tomar, né? E ficam mal por causa disso, porque Deus me livre açúcar, né? Ou Deus me livre outra Uhum, opção, né? Ah, o açúcar uhum, branco é ruim, ok, mas tem outras opções, né? uhum. Sim. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Aqui tem uma interrogação. Fernanda, tenho diabetes. O que é essa diabulimia? Ah, porque você falou no início, né? A diabulimia, Fernanda, é uma patologia, um transtorno alimentar que acontece muito com pacientes que têm diabetes tipo 1. Eu não sei qual diabetes que você tem, tá? Mas geralmente acontece com pacientes que têm a diabetes tipo 1, que eles fazem compulsão alimentar, usualmente com alimentos mais voltados para o carboidrato, né? Em que são alimentos que podem gerar, enfim, uma crise glicêmica, e eles não injetam a insulina com o intuito de compensar esse alimento, né, o doce, ou enfim, o carboidrato que ele ingeriu, para evitar o ganho de peso. Então, é um tipo de bulimia. Mas na bulimia, o movimento compensatório é o vômito, é, muitas vezes pode ser o laxante, pode ser o diurético, atividade física, mas na diabulimia o movimento compensatório é com o não uso ou a diminuição da insulina. Então, é uma doença muito grave que pode levar a cetoacidose diabética, que pode levar à morte, pode levar à morte muito facilmente, né? Então, é um paciente que tem diabetes tipo 1 e tem compulsão alimentar, é um paciente que corre riscos de vida muito grande, precisa de apoio assim imediato, tá? Acho que eu tenho respondido a tua pergunta. Mas se for diabetes tipo 2, daí o negócio acaba sendo um pouquinho diferente, né? Não é que não possa ter, mas acaba sendo um pouquinho diferente. Ela escreveu aqui, diabetes tipo 1. É isso mesmo, Respondido. Tá. respondido, então. Aí tem mais uma, Marcela, perguntando. Deixa eu ver se eu entendi. Uso remédio para bloquear a fome. O que vocês acham disso? É justamente, né, para desconectar do corpo, né? Bloquear a fome. É Marcela o nome dela? Marcela. Marcela?
a minha visão é uma visão oposta a essa, né? Então, enquanto num tratamento de comportamento alimentar, a gente quer que você sinta fome, que você lide, né, com os sinais do teu corpo, sentir fome é o teu corpo conversando com você, dizendo o tanto de energia que ele precisa, e você conseguir estar em equilíbrio com a tua fome, com a tua saciedade, com a tua alimentação, uma medicação que altere a, a percepção de fome, né? E que podem ser várias, né? Tem inibidores de apetite, tem a família lá dos liraglutidas, né? Que mexem no esvaziamento gástrico. Então, a gente tem inúmeros tipos de inibidores aí dessa fome, né? E que mexem aí. E todos eles são muito ruins, porque eles tiram a tua percepção de fome. Então, como que você vai melhorar a tua relação com a comida, do comportamento alimentar, se você não está mais sentindo fome por completo, né? Às vezes a fome está reduzida ou está diferente. Então, o que acaba acontecendo com esses inibidores de apetite é que você perde peso, mas depois que você para de tomar, o que acontece? Você ganha tudo, se não mais. Porque você não aprendeu a lidar com a sua fome. Então, a fome não é algo para a gente temer, né? Quem que tem medo da fome? Quem tem descontrole, né? A pessoa que tem uma relação ruim com a comida. Então, se a gente trabalha a relação com a comida, a fome vira uma amiga, né? Vira algo que é um bate-papo com a gente mesmo, né? Com o nosso corpo. E até ela complementa na outra caixinha, falando, e acabo comendo mesmo assim e vomito. Então, percebe que tá disfuncional, né, Marcela? Tá, tá aí com uma relação ruim com a comida. Então, eu sugiro para a gente, né? Tenta olhar aí, né, para isso com carinho, né? Tentar procurar um tratamento de comportamento alimentar, porque a fome não é sua inimiga e no final das contas você está comendo igual, né? E ainda está fazendo um movimento compensatório, né, com o vômito. Então, isso pode ser um quadro de bulimia, né? Ou não é porque vomitou que tem bulimia, mas pode ser um quadro de bulimia aí, né? Até a Mariane também comenta aqui, tomei remédio há alguns anos e depois engordei tudo e mais. É isso aí, é o que acontece. É o que acontece. Ótimo. Deixa eu ver se passou alguma. Carininha tá perguntando, mas é sobre alimentos para tentantes. Aí, Carininha, se você puder escrever em box, a gente fala sobre isso. Vai ter uma outra live sobre tentantes também. De pergunta, eu acho que é só. O pessoal aqui fizeram ótimas perguntas, hein? Muito Tô boas voltando aqui, né? perguntas. Perguntas certeiras, assim, né? Perguntas Uhum. certeiras. Mas eu abri uma caixinha também, respondi algumas já lá, né, porque eu também não me aguentei. Mas eu vejo que uma das perguntas que ninguém acabou fazendo aqui, quer dizer, até apareceu, mas que a gente falou muito rapidinho, que mandaram para mim, que eu estava lembrando, é sobre a questão de que só o certo é comer saudável, né? Teve uma pessoa que me falou assim, e aquela pessoa que só o certo é comer saudável, só o certo é estar de dieta, né? E que isso é uma coisa que é legal a gente comentar também, né? Que, ok, a dieta restritiva pode gerar comprometimentos para a saúde. Acho que a gente deixou claro isso na nossa fala, né? Uhum. Falamos sobre isso, Sim. mas que isso muitas vezes passa de só uma escolha, né? Tem pessoas que têm um movimento obsessivo com dietas, com alimentação saudável. E isso também é uma patologia, ortorexia, que pode vir acompanhado também a compulsão por atividade física, que é a vigorexia, né? Os dois transtornos podem andar aí, em alguns casos, em conjunto. Então, Uhum. muitas vezes essa rigidez com a dieta, né, ou com a alimentação saudável, às vezes está além do controle, né? Porque às vezes tem muito pensamento obsessivo de que se eu solto o controle, eu vou ganhar peso, se eu solto o controle, eu vou ser uma pessoa ruim, eu não vou me equilibrar. Então, assim, nem sempre é só falar assim, para de fazer dieta, porque às vezes tem
tem um medo muito forte, né, de encarar essa questão. Então, pode ser sim difícil, né? Essa nossa recomendação, né? Dietas restritivas geram comprometimento. Às vezes a pessoa até entende, mas nem sempre ela consegue fazer um movimento diferente disso, né? E eu vejo essa questão, quando chega no consultório, alguém com compulsão, né? Uma coisa assim, mais clara, né? Olha, tá acontecendo isso, eu tô infeliz, eu tô com sobrepeso. Parece que já vem com uma questão mais aberta. Quando é a ortorexia, eu sinto mais dificuldade, porque muitos chegam realmente assim, não, mas eu estou fazendo tudo certo. Como você vai me dizer que está errado? A pessoa está sofrendo, ela traz assim o sofrimento, mas parece que não encaixa uma coisa com a outra, né? Assim, mas eu estou fazendo tudo o que dizem que tem que fazer, está perfeita a minha saúde, né? Só que realmente tem uma tristeza, por isso que ela vem buscar, né, alguma outra alternativa, mas eu sinto, não sei se essa é a sua também experiência, mas eu sinto um pouquinho mais difícil entrar nesse campo. Sim, e é bem difícil, porque daí o excesso de certo também pode ser ruim e gerar sofrimento. E você sabe que a ortorexia às vezes gera mais sofrimento no entorno da pessoa do que para ela mesma, né? Às vezes a Uhum, família sofre muito, porque a pessoa não abre mão, né? O namorado, o noivo, enfim, né? Os pares, às vezes sofrem muito junto, né? Porque a pessoa tem essa obsessividade, não abre mão, é muita rigidez. Então, sim, às vezes é difícil, porque a fala da pessoa é eu estou fazendo tudo certo, né? E uhum, o problema é como, né, a dinâmica interna desse tudo certo, né? E geralmente a gente está uhum. falando de pessoas que têm uma personalidade mais rígida, uma pessoa que tem uma personalidade mais obsessiva, né? Isso tudo por si só já é uma questão aí de se melhorar e de se trabalhar, né? Não tem Sim, leveza daí na alimentação, né? Tá sim, certo, 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 mas não tem leveza, não tem conexão, né? Falta uhum, isso corpo, mesmo. às vezes, né? Isso mesmo. O Rodrigo está falando aqui, ó, aprendi com a Pri a não ter medo do doce e que ele é um amigo e um aliado no nosso processo de emagrecimento. Muito bem. Muito boa essa frase. Ainda mais sendo dita de uma pessoa que realmente passou, né, pelo processo. Bem interessante. Futuro nutricionista aqui. Ótimo. Muito bom. Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, faltam 2 minutos. Acho que daqui a pouco eu não sei se eles cortam com 1 hora, né? Então, estou até voltando aqui. Olha, faz tempo que eu não faço live, eu acho que eles não estão cortando mais. A última vez que eu fiz, eles não cortaram, mas, né? Ah, que bom. É bem Propôs melhor, né? falar. Ó, ele era meio mal educado, né? O Instagram fazia assim, pá, na cara das pessoas. É. E agora, assim, eu acho que eles estão mais bem educados, assim. Ah, que bom. Bom saber. Mas eu quero dizer que eu adorei Ótimo. estar aqui. Passou 1 hora que eu nem vi, né? Que passou 1 hora. Foi muito gostoso, as perguntas muito gostosas, Carita. Para mim foi assim muito gostoso estar aqui com você, Que né? bom. Fico feliz. Adorei realmente Né? você ter aceitado o convite e estar aqui. Foi muito gostoso mesmo. Muito obrigada. Legal. Então, pessoal, acho que é isso. Ó, meus queridos presentes aí. Também aprendi muito com a doutora Pri. Muito bom. Ótimo. Então, muito obrigada aí a todos também pelas perguntas que foram ótimas. Nossa, Muito bom. adorei. Assim, as pessoas participaram muito bem, né, da live. Muito legal mesmo. Sim. Ah, Simone aí. Ótimo. Obrigada, obrigada, pessoal. Obrigada, Carita. Agradece o pessoal do Instituto também, né? Eu vi algumas pessoinhas aqui que eu acho que são do Instituto. Muito, muito feliz Uhum. de participar com a gente. Ótimo. Um beijo, pessoal. Ótimo. Muito um beijo. Boa noite para todos. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. logo.